Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Você pode se assentar. Obrigado por sua louvor. Deus é maravilhoso. Queridos, quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Efésios capítulo 2, versículo 1, amém? Você chegou lá? Glória a Deus. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz assim, irmãos, falando sobre o nosso Senhor Jesus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, ou em outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Esse texto, querido, é um texto muito rico, né? Paulo, ele era um homem muito profundo no seu ensino, né? Ele conseguia dizer algo em poucas linhas. Nós demos 10 versículos e ele conseguiu colocar o plano da redenção inteiro em 10 versículos. Amém, irmão? E devido a essa profundidade, às vezes a gente precisa olhar para os textos de Paulo e meditar neles e procurar entender o que Paulo está querendo dizer, né? Eu quero tratar um pouco desse texto com vocês, indo por partes. E no versículo 3 ele diz, né, que entre os quais também todos nós andávamos num outro tempo, né, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? E éramos por natureza filhos da ira. Veja, eu quero falar um pouco nessa noite, irmãos, sobre essa questão dos nossos pensamentos. Amém? A nossa mente, ou os nossos pensamentos, vai influenciar diretamente a forma como nós cremos. A nossa mente, a forma como nós pensamos, vai liberar ou vai restringir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém, queridos? A gente fala muito sobre você falar corretamente. Isso é verdade, mas você só pode falar corretamente se você pensar corretamente. Não é possível uma pessoa que pensa de uma forma equivocada falar de forma correta. Amém, irmãos? E quando eu falo sobre essa questão da renovação da mente, isso também está incluindo a nossa alma. Amém? O ser humano, quando você olha para as Escrituras, a gente sempre está falando isso aqui na igreja, né? Todo mundo que ministra fala isso. E o ser humano, irmãos, ele é um ser que tem 3 dimensões, né? Ele é um
ser tricotômico que a gente fala. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Ou ele é espírito, possui uma alma e habita num corpo. Não é assim, queridos? Paulo diz lá em Tessalonicenses, né, que vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis. A Bíblia diz que Deus é espírito, né, e nós somos criados à semelhança de Deus, então nós somos seres espirituais. E para entender essa questão da alma e dos pensamentos, irmãos, a gente precisa entender um pouco o início de todas as coisas, né, como que tudo aconteceu. Quando você olha para Gênesis e você vê Deus criando Adão, você vê Deus criando o homem, a Bíblia diz que primeiro Deus fez um boneco de barro, não é assim? Eu sei que você já leu esse texto. E depois que Deus criou esse boneco de barro, o boneco em si não tinha vida, mas Deus fez o que, irmãos? Ele soprou naquele boneco de barro o espírito de vida. Amém? O seu próprio espírito. Deus, quando ele soprou, ele compartilhou, né, da sua própria vida e criou o ser humano. Amém, irmãos? Isso está escrito na Bíblia, amém? Está escrito na Bíblia. Aleluia. E quando Deus compartilhou, irmãos, o seu espírito com o homem, de alguma forma, a Bíblia não deixa isso muito claro, mas existia um boneco de barro e Deus soprou o espírito. E quando Deus soprou o espírito, de alguma forma, o homem passou a ter vida espiritual, mas quando ele tinha essa vida, a alma já estava ali junto. Amém? Há quem diga que a alma é a fusão entre o corpo e o espírito, né? O Benihim, ele diz isso. Mas enfim, o fato é, irmãos, que de alguma forma, quando Deus soprou o seu espírito naquele boneco de barro Adão, ele passou a ser um ser espiritual, mas junto com esse ser espiritual havia uma alma ideal, eu vou dizer para você, uma alma madura, uma alma, por que não dizer perfeita, porque até então não existia pecado, amém, irmãos? Então Adão, ele era um homem ideal, ele era um homem que nunca tinha provado do mal, do pecado. Deus criou o homem perfeito, amém, queridos? A sua própria imagem e semelhança. E a alma de Adão, irmãos, era uma alma que ela era aliada do seu espírito. O espírito de Adão e a alma de Adão, os pensamentos dele, os sentimentos dele, caminhavam juntos. Adão não tinha no seu corpo uma lei de morte, uma lei de pecado, quando ele foi criado. Você está aqui comigo? Mas quando Adão pecou, se você ler Gênesis capítulo 3, você vai ver que ali aconteceu a queda do homem. Quantos já ouviram essa história? E nós sabemos que quando Adão peca, ele prova de algo que é chamado de morte espiritual, amém, irmãos? Ou seja, Adão não deixou de existir, mas a vida de Deus que havia nele, a conexão que havia entre ele e Deus, ela foi interrompida. E Adão passou a estar morto espiritualmente. Amém, queridos? E quando você vai lendo a Bíblia, irmãos, desde Gênesis, vai lendo, né, Gênesis, qual que é o que vem depois, né? Êxodo, eu ia falar do Deuteronômio, né? Gênesis, Êxodo, o Pentateuco, você vai lendo, você vai vendo que o nível de relacionamento entre o homem e Deus, esse nível vai caindo. Ou seja, Adão, quando ele peca, mesmo depois de ter pecado, ele consegue manter um certo nível de relacionamento com Deus, de consciência de Deus. A sua alma ainda tinha uma certa maturidade, mas conforme os anos vão passando, as gerações vão passando, essa transmissão vai ficando cada vez mais fraca, e a alma do homem, irmãos, ela vai deixando de ser aquela aliada do espírito do homem. Por quê? Porque no espírito do homem não havia mais vida. E agora o homem, ele estava vendido às suas paixões, ele estava vendido a uma natureza pecaminosa. Não é isso que Paulo diz aqui? Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, porque nós éramos por natureza filhos da ira. Nós não éramos por atos filhos da ira, nós éramos por natureza. Foi uma herança que de Adão passou para toda a humanidade. Então por que nós fazíamos, né, a vontade da carne e dos pensamentos? Porque a nossa alma, os nossos pensamentos não eram mais uma alma ideal. Porque a nossa alma, ela foi se tornando aliada da nossa carne. Por que isso, ministro? Porque no meu espírito não tinha mais vida. Você
está entendendo isso, irmãos? É por isso que ele diz, olha, entre os quais também nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da ira. Sabe, irmãos, a maioria das pessoas, elas nem sabem que estão erradas, elas nem têm a consciência de que estão vivendo uma vida errada. Por quê? Porque a verdade não foi ministrada a elas ainda, ou porque a luz não chegou e elas não foram iluminadas no seu entendimento para que as coisas ficassem claras de que uma vida longe de Deus não é uma vida ideal. Uma vida longe de Deus não é uma vida perfeita, não é uma vida completa, não é uma vida feliz. Amém, queridos? Então muita gente está vivendo aí fora e elas nem sabem que estão nessa condição. Por que nós sabemos que estamos nessa condição? Porque nós somos iluminados pela palavra. Porque a palavra chegou até nós. Amém, queridos? É isso que Paulo está falando aqui. Mas aí ele vai dizer no versículo 4, mas graças a Deus, porque Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Amém, irmãos? Veja, Romanos capítulo 8 diz que o corpo está morto por causa do pecado, mas no espírito a vida por causa da justiça. Amém, irmãos? Amém. Ou seja, quando eu fui regenerado pela palavra da verdade, Pedro vai dizer isso, Tiago vai dizer isso, nós fomos regenerados pela palavra da verdade. O que é isso? Quando a palavra de Deus é pregada, irmãos, debaixo da unção do Espírito, e quando um coração que crê é encontrado, o Espírito Santo junto com a palavra entra nesse coração e essa pessoa ela é regenerada, ela nasce de novo, ela recebe Jesus no seu coração. A Bíblia diz que agora ela é uma nova criatura. Então, no corpo dela, do lado de fora, ainda existe uma natureza carnal. Amém, irmãos? Porque, como nós cantamos aqui, Cristo vem nos buscar e nós temos uma promessa de que o nosso corpo vai ser redimido. Amém, queridos? Amém. Você pode ler isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, mas isso não aconteceu ainda. Então, todos nós, do lado de fora, vou dizer assim, nós temos uma natureza carnal, mas dentro a vida, no Espírito a vida, por causa da justiça, por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Amém, irmãos? Mas aonde que eu quero chegar? Veja, Adão, quando ele tinha a sua alma ideal, irmãos, e ele pecou, a sua alma foi deixando de ser uma aliada do seu espírito, e ela passou a ser uma aliada da sua carne, a ponto de que o homem, como Paulo vai dizer aqui, vivia na vaidade dos pensamentos. Porque o seu pensamento era carnal, o seu pensamento era mundano, era normal, era a sua natureza. Porque dentro não havia mais vida. Mas em Cristo Jesus, agora há vida dentro de nós de novo. Mas sabe, irmãos, agora que há vida dentro de nós de novo, nós precisamos começar a entrar num processo que a Bíblia chama de renovação da mente e começar a puxar essa alma de volta. Começar a transformar esses pensamentos de volta, para que eles voltem, para que a nossa alma volte a ser uma aliada do nosso espírito. Você está aqui comigo? Amém. A Bíblia chama isso de renovação da mente, sermos transformados. Amém, irmãos? Amém. Nós éramos por natureza filhos da ira, nós não somos mais filhos da ira, porque Jesus Cristo nos deu vida. Jesus Cristo nos livrou da ira vindoura. Amém, irmãos? Mas eu não sei se você já percebeu isso. O novo nascimento, irmãos, ele é instantâneo, sim ou não? Não demora 1 ano para você nascer de novo. Não demora 10 anos para você nascer de novo, né? Você não encontra ninguém e fala, não, estou nascendo de novo há 5 anos. Não, irmãos. O nascimento normal demora 9 meses, né? A gestação, mas o novo nascimento espiritual, ele é instantâneo. No momento em que a palavra é pregada, debaixo da unção do Espírito, a palavra de Deus, e ela se encontra com um coração que crê, irmãos, essa pessoa ela é regenerada, essa pessoa ela é criada de novo. Amém, queridos? Ela é feita
novamente. Eu vou ler um texto só para você ouvir, você não precisa abrir. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Se puder colocar aqui no telão. Diz assim: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tiago capítulo 1, versículo 18 diz: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém, irmãos? Amém. Então veja, o novo nascimento, pela palavra de Deus, né, quando esse processo acontece, ele é instantâneo, irmãos. Nós nascemos de novo, passamos a ter vida no nosso coração por causa da justiça. Mas a renovação da mente, irmãos, ela não é instantânea. Amém? Amém. E ela é um processo. Quando você olha para as verdades espirituais da palavra, você vai ver tanta coisa maravilhosa, querido. Você vai falar: rapaz do céu, quanta coisa linda que Jesus fez por mim. Tantas coisas estão disponíveis no plano da redenção. Mas por que nem todo mundo? Porque uma coisa é eu saber isso, outra coisa é eu provar disso. Amém, irmãos? É ter um conhecimento experimental, né? É eu provar da bondade do Senhor, da salvação, da cura, do batismo no Espírito Santo, da vida de Deus, da comunhão com Deus, dos dons do Espírito. Amém, irmãos? Uma coisa é eu saber disso, outra coisa é eu viver isso. Então muita gente nem sabe, e quem não sabe, e quem às vezes sabe alguma coisa, muitas vezes nós até sabemos alguma coisa, mas por que nem sempre desfrutamos a altura daquilo que sabemos? Porque nem sempre estamos passando por um processo, irmãos, de transformação, de renovação da nossa mente, de renovação dos nossos pensamentos. Deixa eu te dizer algo: a forma como nós pensamos ou abre o caminho para Deus agir ou fecha. A forma como nós pensamos ou dá espaço para o Espírito Santo ou restringe. Eu posso te dar um exemplo muito tranquilo, irmãos. O batismo do Espírito Santo, tem gente que não crê. Veja, a forma de pensar, a forma que essa pessoa foi doutrinada, a forma que essa pessoa foi ensinada, diz que não existe o batismo do Espírito Santo. Então, enquanto a mente dela não for trabalhada, ela nunca vai provar disso. Você está aqui comigo, querido? Eu posso te dizer o mesmo sobre cura. Tem pessoas que acreditam que a cura não é para todos, que Deus cura alguns, outros não, ou que talvez Deus coloque enfermidade nas pessoas. Enquanto uma pessoa que está enferma com essa mentalidade não mudar a sua mentalidade, pela palavra de Deus, ela nunca vai provar da cura. Amém, irmãos? Então o que eu quero mostrar para vocês? Que se nós não trabalharmos na nossa forma de pensar, nós nunca vamos desfrutar, nós nunca vamos ser tomados da plenitude de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se nós acharmos que já alcançamos tudo o que podíamos ter alcançado, se nós acharmos que já sabemos tudo o que podíamos saber, nós nunca vamos provar do mais de Deus, daquilo que Deus tem. E Deus sempre tem mais para as nossas vidas, irmãos. Deus sempre tem mais para as nossas vidas. Você não limitou os recursos de Deus, acredite nisso. Você não provou de tudo que Deus tem para você ainda. Amém, queridos? Eu quero ler aqui Efésios capítulo 3, continuar desenvolvendo esse raciocínio. No versículo 14, Efésios capítulo 3, verso 14, se você chegou, diga: Deus é bom. Deus é bom. Veja o que Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no seu homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja o que ele diz no verso 18: a fim de poderdes compreender, diga comigo, compreender. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura e profundidade,
e conhecer, diga comigo, conhecer o amor de Cristo que excede toda a ciência humana. Amém, irmãos? Se você ler todas as epístolas que Paulo escreveu, Paulo vai sempre bater nessa tecla, irmãos. Eu oro para que vocês recebam compreensão. Efésios capítulo 1, versículo 18, ele começa orando pelos irmãos, ele diz assim: olha, eu oro para que vocês tenham os olhos do vosso coração iluminados, os olhos do vosso entendimento iluminados. Para quê? Para que vocês possam entender a autoridade que vocês têm em Cristo Jesus. É isso que ele diz em Efésios capítulo 1. Para que vocês possam entender qual é a autoridade do nome de Jesus, que todo principado, potestade e poder do diabo está sujeito a esse nome, para que vocês possam entender que esse nome foi dado a vocês, para que vocês possam entender que vocês podem usar esse nome e que não precisam ficar debaixo da escravidão do diabo. Amém, irmãos? Então Paulo ele não ora nem para o diabo sair, ele ora para você entender que você pode botar ele para correr. Amém, irmãos? Paulo ele ora para que haja uma sabedoria e um entendimento espiritual. Não é uma sabedoria humana, não é um raciocínio humano, irmãos, não é sabedoria de homens, é a palavra de Deus, com a unção do Espírito de Deus, que liberta o homem, que age na vida do homem, que age na minha vida e que age na sua vida. Amém, queridos? Agora, eu vou te dizer, irmãos, receber essa iluminação, receber esse entendimento, essa compreensão, é um processo. E eu vou te dizer, já para deixar você animado, você não adquire a plenitude desse processo com 2 anos de remo. Você começa, é muito bom. Você não adquire a plenitude desse processo com 4, 5 anos de faculdade de teologia. Você não adquire vindo num culto domingo à noite. Isso é algo, irmãos, que vai demandar a sua vida. Não é que você só vai desfrutar disso lá no céu. Não é isso que eu estou falando. Conforme você vai ser iluminado, você vai desfrutando, irmãos. Porque aquilo que nós compreendemos, nós recebemos. A gente não recebe aquilo que não entende. Pega uma pessoa que não crê no batismo do Espírito Santo, mostre para ela que é bíblico, irmãos, ela vai ser liberta e vai receber. Pega uma pessoa que não crê na cura, mostre para ela que é bíblico, ela vai ser liberta e vai receber. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Amém, queridos? Eu perguntei para os adolescentes ontem: do que a verdade te liberta, irmãos? Do que a verdade liberta você? Da mentira. A verdade te liberta da mentira. Amém, irmãos? Quantas pessoas estão vivendo debaixo de um jugo de religiosidade, debaixo de um jugo de engano, privadas de coisas que já estão disponíveis para elas? Por quê? Porque não entendem, porque não foram iluminados. Irmãos, para nós sermos iluminados, nós precisamos nos prostrar diante da palavra do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus tem que ser mais importante para nós do que tudo, para nós provarmos do que ela tem. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser mais importante do que a novela, do que o Fantástico, do que o Jornal Nacional, do que as rodas de fofoca. Do que eu estou dizendo, irmãos, a palavra de Deus tem que ser mais importante do que tudo. E aquilo que é mais importante para mim, irmãos, é o que eu dedico mais tempo. Se você disser isso, não, a palavra de Deus é o mais importante para mim, eu leio 5 minutos por ano a Bíblia. Não, não é o mais importante para você. Você acha que é, mas não é. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque não há outro caminho se não nos prostrarmos diante da palavra e buscarmos ao Senhor de todo o coração para recebermos aquilo que Ele tem para nós, irmãos. Eu não quero, irmãos, morrer doente quando Jesus já foi morto na cruz para que eu fosse curado. Eu não quero viver debaixo do jugo do diabo quando Jesus já derrotou o diabo e me deu autoridade para lidar com ele. Amém, irmãos? Eu não quero viver em prisões que o maligno possa construir na minha mente quando Jesus já me libertou delas, irmãos. Amém, queridos? Eu posso dar muitos exemplos para vocês. Ele diz aqui, nós lemos até o 18, né? A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda
Plenitude, irmãos, eu gosto dessa palavra, plenitude. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu quero provar da plenitude de Deus. Amém, queridos? Amém. Mas veja, existe um caminho. Eu provo da plenitude de Deus quando eu passo por esse caminho. Meditação na palavra, oração, irmãos, jejum, práticas espirituais, hábitos espirituais que não estão fora de moda, irmãos. Que não passaram, porque nós estamos debaixo da graça. Eu só posso provar da graça se eu entrar numa vida assim. Amém, queridos? É verdade que quando eu recebo Jesus, irmãos, a salvação é de graça. Mas o desenvolvimento da minha salvação requer certas atitudes da minha parte, requer certas posturas da minha parte. Amém, irmãos? Às vezes você pode ver um ministro vir aqui pregar e falar assim: nossa, cara, como você prega bem, como você é ungido, nossa, né? Aí você vai ver o cara, a vida do cara é fazer isso. O cara ora todo dia, lê a Bíblia todo dia, busca o crescimento todo dia. Ele não tem tempo para talvez coisas que até fossem lícitas, mas ele tem certas prioridades. Você está aqui comigo, irmãos? Não é que Deus escolhe uns e unge mais do que outros. Deus tem algo para todo mundo. A questão é quem está se achegando, quem está buscando, quem está priorizando. Amém, irmãos? Então, é um processo. E eu vou te dizer, queridos, por trás dessa barreira da renovação da mente, atrás de pensamentos errados está a vitória que você procura. Amém. Eu vou te dizer mais, a montanha que muitas vezes você está crendo que ela sair é um pensamento errado. É algo que você ainda não entendeu. Eu acho que vocês entenderam o que eu falei agora, porque fica todo mundo quieto. Às vezes a gente pensa que a montanha, irmãos, é o diabo. Às vezes a gente pensa que a montanha é o irmão, né? Enfim, às vezes a gente pensa que a montanha é o vizinho, é o patrão, é a política, é o Trump, é o iraniano. Mas às vezes a montanha é a minha falta de compreensão. Verdade. Às vezes a minha montanha se chama ignorância, se chama renovação da mente. É um monte escrito assim: ó, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso abrir mão de certas formas de pensar e abraçar uma forma bíblica de pensar. Vinícius, como que eu faço para tirar um pensamento errado, colocando um pensamento certo no lugar? Amém? Se alimentando, se sujeitando a um outro tipo de alimento. Quando eu faço isso, irmãos, eu começo a ter uma maneira diferente de pensar. Gradativamente. É um processo, é algo que é progressivo. Amém, irmãos? Se você abrir aqui em capítulo 4, eu quero te dar alguns exemplos agora de coisas de Deus que estão disponíveis, mas que estão condicionadas pela palavra a um processo de renovação da mente. Eu quero te dar o primeiro exemplo aqui em Efésios capítulo 4, no versículo 17. Isto, portanto, digo, vocês chegaram lá? Tem aqui, né? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Veja, irmãos, você precisa entender que as pessoas só vivem como elas vivem porque elas pensam que a vida é assim. Você está aqui comigo? Elas receberam isso. E nós só vamos viver algo que Deus tem para nós se nós pensarmos na forma que Deus quer que a gente pense. Amém? Por isso eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aí ele diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa do que, irmãos? Da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza.
Aí ele diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Diga comigo, instruídos. Eu gosto disso, irmãos. Segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Sabe, irmãos, quando eu leio esse texto, para mim é libertador. Porque todo crente, de certa forma, sabe que tem que viver em santidade, sim ou não? Sim. Independente da linha teológica, da doutrinária, eu acho que assim, existe um senso geral de que tem que se viver em santidade. Mas a pergunta é: como viver em santidade? Sabe, eu sei, quando eu leio isso daqui, eu sei que a Bíblia está dizendo que eu tenho que abandonar uma antiga maneira de viver e eu tenho que abraçar uma nova maneira de viver. Ela usa essa linguagem: eu me despir do velho homem e eu me revestir de um novo homem. Mas ela diz que entre sair dessa vida e entrar nessa existe um passo. Sim ou não? Sim. Diz assim: vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Aí, se você continuar lendo aqui, Paulo ele vai começar a falar sobre ter uma vida separada para o Senhor, viver em santidade, ser íntegro e por aí vai. Mas o que ele está querendo dizer? Olha, você só vive em santidade se você buscar mudar a forma como você pensa. Porque se você vivia daquela forma, é porque você foi instruído a viver daquela forma, de diferentes maneiras. E você pensava que aquilo era o certo, que aquela era a vida a ser vivida. Você está aqui comigo? Bem. Nós aprendemos isso de diferentes formas, irmãos. Só que quando eu recebi Jesus, a verdade chegou para mim e eu descobri que nem tudo é assim. Existe uma nova vida agora para ser vivida. Só que para eu conseguir deixar essa antiga vida e entrar nessa nova vida, a forma de pensar da antiga vida tem que ficar também. E eu preciso começar a pensar como que é essa nova vida. E eu vou te dizer, irmãos, só é possível viver em santidade se eu renovar minha mente em relação a isso. Verdade. Amém? Amém. Talvez eu aprendi a vida inteira que certos comportamentos não eram errados. Eu digo que antes de Jesus a gente pecava em paz, né? Depois que você recebe Jesus, você não peca mais em paz, né? Porque agora você sabe a verdade, né? Mas por que eu fazia aquilo? Porque eu pensava que era o certo fazer. Ninguém me disse que era errado. Mas um dia a palavra chegou para mim e agora existe uma nova vida para ser vivida. E aí Paulo vai dizer: olha, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. E por aí vai. Você consegue perceber uma mudança de padrão, irmãos? Então eu preciso abandonar o pensamento: rapaz, eu pensava que mentir não tinha problema. E agora eu preciso me renovar na mente e dizer: cara, mentir é errado, eu não minto mais. Não estou dizendo que talvez você mude isso do dia para a noite, mas se você recebe esse processo, você vai começar a caminhar nisso. E com o tempo, irmãos, você vai ver que você vai ser liberto disso. Amém, queridos? Eu citei para vocês Efésios, capítulo 1. Volta aqui, só quero ler bem rapidinho com vocês. Eu quero ler outro texto ainda antes de a gente acabar. Vocês estão sendo abençoados, irmãos? Amém. Efésios capítulo 1, no versículo 16, ele diz: olha, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção em vós das minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, ou iluminando os olhos do vosso entendimento, né? Iluminados os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder.
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, de todo poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja. Aleluia. Amém, irmãos? O que Paulo está falando? Olha, eu oro para que vocês entendam a autoridade que vocês têm em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu oro para que vocês entendam que o diabo não é mais senhor de vocês. Que existe um nome, que é o nome de Jesus, que pisou na cabeça dele já, e que agora vocês podem exercer autoridade nesse nome. Amém. E viver uma vida em vitória. Amém, irmãos? Mas isso é um processo que eu preciso abraçar. Eu preciso, porque muitas vezes a religião nos ensinou, irmãos, que quando o diabo se levanta, a gente tem que se esconder, tem que correr, salve-se quem puder. O diabo é muito poderoso, né? E por aí vai. Muitas vezes a religião nos ensinou isso. E às vezes a gente ouve algumas coisas e a gente pensa assim, nossa, isso vai com calma, não mexe com ele não, você está falando muito dele aí, toma cuidado. Né? Mas veja, irmãos, uma vez que você foi iluminado no seu entendimento, você sabe que o diabo, ele é um derrotado. Agora, é verdade que existe um estilo de vida a ser vivido para que a sua autoridade funcione. Amém, irmãos? Mas isso é outro assunto. Eu quero ler um texto com vocês em 2 Coríntios, capítulo 10. Esse foi um dos textos que mais libertou a minha vida, irmãos. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Diz assim, queridos, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ou não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Que texto poderoso, irmãos. Que texto libertador. Paulo ele vai dizer assim, olha, as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Quais são as nossas armas, irmãos? A palavra de Deus é a nossa arma. A oração, a intercessão, a consagração. Amém. Você quer uma arma, irmãos, que derrota o diabo? Consagração. Nossa, não queremos. Amém. Oh, glória. Consagração, irmãos. E ele vai dizer assim, olha, com essas armas espirituais nós podemos destruir fortalezas, sofismas, enganos, irmãos. O que é um sofisma? Um sofisma é um engano. O diabo, irmãos, ele é o pai da mentira. Se tem uma coisa que o diabo é bom, vou fazer um elogio do diabo, né? É que o diabo sabe mentir. O diabo é bom para mentir, irmãos. Ele enganou Adão e Eva e ele continua enganando homens através das eras e das gerações. Sofismas, o diabo ele vem e pinta um quadro na nossa mente, na nossa frente, um quadro de morte, um quadro de derrota, um quadro de miséria. E essa palavra fortalezas, irmãos, ele está falando aqui de fortalezas na mente. Eu sempre digo fortaleza quando você pensa naquelas fortalezas, né? Aqueles castelos antigos, que muitas vezes eram usados também na guerra. A fortaleza ela serve tanto para impedir que quem está fora ataque, não é assim? Mas também serve para prender e impedir que quem está dentro saia. E o diabo ele usa a fortaleza assim. Ele começa a construir, né, uma fortaleza, eu posso dizer que é uma cadeia de pensamentos de uma mesma espécie. Então o diabo ele começa a trabalhar assim, olha, você é muito tímido. Aí ele usa a boca de alguém para dizer assim, nossa cara, você é muito tímido. Nossa, você é meio desajeitado, cara. Aí o diabo começa a dizer, não, você não consegue.
Não, você não é capaz de apresentar em público. Não, você não vai dar certo. Não, você não consegue fazer isso. Você nunca vai conseguir fazer isso. E esses pensamentos a gente pensa que são nossos. E aquilo vai nos prendendo, nos prendendo, nos prendendo, nos prendendo. Quando a gente vê, nós estamos com uma barreira na nossa frente. E a gente está assim, nossa, cara, eu não consigo fazer nada. E ele pode fazer isso com timidez, com medo, com uma série de fatores e áreas da nossa vida. Sim, verdade. Amém, irmãos? Amém. Porque ele lança os seus dardos inflamados, seus pensamentos, suas ideias, suas sugestões. Um dos piores erros, irmãos, que a gente pode cometer é achar que todo pensamento que chega na nossa cabeça é nosso. Porque, como diz o pastor Sérgio, né, Sérgio Pessoa, o diabo ele fala em primeira pessoa, né? Então, aí a gente passa assim, nossa, eu sou tímido, eu tenho medo, eu sou medroso. E eu começo a pensar sobre isso, nossa, como eu sou medroso, cara. Ou então, nossa, eu sou feio, como eu sou horrível, desprezível. E eu penso, que é eu que estou pensando isso, mas é o diabo que está por trás, alimentando isso, alimentando isso, alimentando isso. É por isso que a Bíblia vai dizer, irmãos, que tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é perfeito, se algum louvor há, se alguma glória há, tudo aquilo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas sabe, irmãos, quando nós nos sujeitamos à palavra, e quando nós nos sujeitamos ao som do Espírito, essas fortalezas são quebradas. E nós somos libertos. E começamos a nos ver como Deus nos vê. E começamos a ser livres, irmãos, para chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue. Começamos a ser livres para receber aquilo que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. E muitas vezes o diabo, muitas vezes a religião está roubando de nós. Começamos a ser livres, irmãos, de todo sofisma na nossa mente. E nós começamos a aprender a lidar com os nossos pensamentos. Paulo diz assim, pegue os seus pensamentos, leve eles cativos. Não deixe os seus pensamentos soltos por aí. Você entende isso, irmãos? Não deixe a sua mente vagando por aí. Prenda os seus pensamentos e dê um foco para eles obedecer a Cristo. Tomando todo pensamento cativo à obediência de Cristo, irmãos. Amém, queridos? Nós nunca vamos desfrutar de uma vida espiritual plena se não aprendemos a lidar com os nossos pensamentos. Se não aprendemos a lidar com a nossa maneira de pensar. Muitas vezes a gente ouve uma pregação aqui, irmãos, aí a gente sai ali fora e fala, não, amanhã é segundona. A gente não está falando, a gente está pensando. Nossa, amanhã vai dar tudo errado, vai ser uma zica, nossa. E eu estou pensando. Por quê? Porque eu fui viciado em me preocupar, eu fui viciado em achar que vai dar errado, eu fui ensinado a pensar de uma forma equivocada, irmãos, e eu preciso agora ser instruído, ser ensinado a pensar de forma correta. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Eu quero ler o último texto que nós vamos ler hoje, Romanos capítulo 12. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Eu quero indicar esses 3 livros para vocês, que nós temos ali na nossa livraria. Pensamento Certo ou Errado, do irmão Kenneth Reagan. Todos eles aqui vão tratar sobre esse assunto que nós estamos falando. Campo de Batalha da Mente, amém, irmãos? Um livro poderoso. E também Campo de Batalha da Mente, só que para adolescentes, amém? Que é do mesmo autor, que é Joyce Meyer. Todos eles falam sobre renovação da mente, amém? Romanos capítulo 12, versículo 1, você achou? Amém. Diz assim, queridos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não tomem a forma deste século ou deste mundo, não permita que esse mundo coloque uma forma em você, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Não tem como ser mais claro do que isso. Amém, queridos? Não tem como ser mais claro do que isso.
Não vos conformeis, não deixe que esse mundo coloque uma forma em você e diga aquilo que é e não é na sua vida, irmão. Deus é quem diz para você o que é e o que não é na sua vida. A palavra de Deus é o que diz para você o que é e o que não é. Não é esse mundo, irmãos. Não tome a forma desse mundo. Esse mundo segue correntes. Não, uma hora está todo mundo morrendo disso, outra hora está todo mundo caindo no abismo disso, e a gente está indo assim, não. Vamos, não, irmãos, não tome a forma desse mundo. Esse mundo muda os valores o tempo todo, irmãos. Uma hora o certo é isso, outra hora o certo é aquilo. É cheio de modinhas, geralmente pecaminosas, geralmente que contraria a palavra, irmãos. E sempre querendo ditar para nós o que é certo e o que é errado, sempre querendo colocar uma forma em nós. E Paulo diz: não aceite, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos. Sabe, irmãos, essa palavra transformar é a mesma palavra que quando diz que Pedro e Jesus, Pedro, Tiago e João, se eu não me engano, foram no monte da transfiguração. Vocês estão lembrados dessa passagem? E a Bíblia diz que Jesus se transfigurou na frente deles, ao ponto de que Pedro disse: rapaz, vamos ficar todo mundo aqui, vamos fazer 3 tendas. Estão lembrados dessa passagem? Jesus foi tomado de glória ali na frente dele, irmãos. E Pedro falou: rapaz, o negócio aqui tá bom, vamos ficar aqui. E a mesma palavra que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o que ele repete em outras palavras lá em Efésios. Ele diz: olha, vocês precisam conhecer e compreender para serem tomados de toda a plenitude. Existe uma vida, irmãos, tão maravilhosa para nós vivermos em Cristo. Existe tanto que Deus fez por nós e está disposto a fazer, irmãos. Mas nós vamos precisar sermos educados na justiça, como a Bíblia diz. Sermos instruídos na justiça. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para educar, para corrigir, para instruir e para tornar o homem de Deus perfeito, aperfeiçoado para toda boa obra. A única coisa, irmãos, que faz isso por nós é a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Isso, eu quero provar a vontade do Senhor para a minha vida. Eu quero provar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a minha vida. Então, irmãos, você precisa mergulhar nas Escrituras. Você precisa mergulhar no plano de Deus. Você precisa compreender quem Deus é, a vontade dEle. E quando a gente se der conta, irmãos, a palavra e a unção vão começar a nos transformar. E de repente a gente começa a se desconhecer. Não é assim? Aí se você perceber nisso um tempo, você olha para trás e fala: rapaz, eu sou outra pessoa hoje. E é literalmente isso, você é outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Porque a palavra está nos transformando, irmãos. A palavra está nos moldando. A palavra está nos fazendo ser quem Deus nos chamou para sermos. Amém, queridos? Amém. Mas nós precisamos decidir nos prostrar diante dela. Amém? E eu vou te dizer, irmãos, a unção do Espírito Santo é o que despedaça todo o jugo da nossa vida. A unção do Espírito Santo é o que quebra toda fortaleza, todo pensamento errado, todo pensamento equivocado, toda prisão na nossa mente e no nosso coração. Amém, irmãos? Eu quero que vocês coloquem de pé nessa noite, nós vamos orar. Eu quero fazer essa oração por você. Aleluia. Feche seus olhos. Glória a Deus. Vamos orar. Tem o pessoal do louvor que está aí? Está fácil aí? Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, querido. Vamos orar ao Senhor. Aleluia, Pai. Nós queremos te dar graças por essa noite, Senhor. Queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer pela tua verdade, Senhor, que nos liberta. Queremos te agradecer, Senhor, porque nós estamos sendo transformados, Pai, de glória em glória, Pai. Obrigado porque a tua palavra diz, Jesus disse, Pai, que se nós conhecermos a verdade nos libertará, Senhor. Pai, eu creio que a tua palavra é a verdade.
Eu creio que pessoas, ó Pai, estão sendo libertas nessa noite de pensamentos equivocados, Pai, de pensamentos errados, de fortalezas, ó Pai, que o diabo possa ter construído, de fortalezas que o diabo possa estar mantendo pessoas, prendendo pessoas, ó Pai, debaixo de medo, de opressão, Senhor, de timidez, de pensamentos destrutivos, Pai, pensamentos que não estão de acordo com a Tua palavra, Pai. Eu oro, Senhor, para que a Tua unção toque a vida dos meus irmãos nessa noite e que essas fortalezas, Pai, caiam por terra, em nome de Jesus, e que haja liberdade, Pai, na mente e no coração de pessoas aqui nessa noite. Eu oro para que, Pai, o Espírito de sabedoria e de revelação ilumine, Pai, a mente e os corações, e que a Tua palavra, Pai, resplandeça, Pai, e que pessoas possam enxergar respostas, pessoas possam enxergar graça, pessoas possam enxergar novas possibilidades, Senhor, pessoas possam enxergar esse ano de 2020 de forma diferente, Pai, crendo no agir do Senhor, crendo no sobrenatural do Senhor. Eu oro, Pai, para que caia por terra toda religiosidade, todo jugo de religião, Pai, que possa estar prendendo pessoas, Pai, em cativeiros, em áreas de suas vidas, Senhor. Eu oro para que essas coisas caiam por terra, Pai, em nome de Jesus. E eu declaro liberdade, eu declaro libertação, Pai, eu declaro vida, Pai, sendo ministrada pelo Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui nessa noite, Senhor. E cada um aqui possa ter uma forma diferente de pensar, Pai, de acordo com a Tua palavra. Que antigos padrões, Pai, sejam abandonados, que antigos comportamentos sejam